Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Professor João Paulo, do curso de Socorrista Resgatista. Vou falar para vocês um pouquinho sobre controle de hemorragia, né? Antes de eu começar o vídeo, queria só reforçar uma questão com vocês, né? Sobre a pandemia, né? Eu sei que está sendo difícil, um desafio aí para todo mundo, mas vamos continuar aí seguindo as orientações, os cuidados para passar logo, né, esse desafio e para que logo a gente possa retomar nossas atividades. Bom, então hoje eu tive uma ideia de falar um pouco sobre controle de hemorragias, porque relacionado ao trauma, ao APH, ao atendimento pré-hospitalar, a principal causa de morte está relacionado à hemorragia. Por quê? Toda vítima de trauma tem suspeita de hemorragia. E quando ela tem uma hemorragia, ela morre rapidamente. Então, a principal causa de mortalidade que vai matar mais rápido no atendimento pré-hospitalar é a hemorragia, seja ela interna ou externa, tá? Que são os dois tipos de hemorragia que pode ter, ok? Então, a definição de hemorragia. Bom, a definição simples é o quê? A perda de sangue através de veias e artérias, de ferimentos, um grande volume de perda, né? Uma quantidade que venha prejudicar a função orgânica, que a vítima vai entrar num estado de choque, tá? A gente pode falar nisso em outro momento, a classificação dos graus de choque, tá? Para a gente entender os mecanismos e as complicações orgânicas. Porém, hoje eu vou focar mais no mecanismo da hemorragia. Bom, e a hemorragia, ela pode ser causada por diversos tipos de mecanismos, por exemplo, um acidente automobilístico que a gente falou, acidente motociclístico, no caso de moto, um atropelamento, uma queda da própria altura, batendo a cabeça, explosão, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, fraturas exposta ou fechada, né? Então a gente tem que pensar, na história, há muitos anos, esses mecanismos já ocorreram e alguém já se deparou com uma hemorragia. Bateu o nariz, sangrou, uma perfuração no olho, saiu sangue, bateu a cabeça, fez um corte, um ferimento, corte contuso na testa, levou uma facada. Então a gente tem que pensar, em algum momento já ocorreu esse tipo de lesão, esse tipo de ferimento, e as pessoas tiveram que encarar e pensar: o que eu vou fazer? Como eu vou controlar? Então vamos fazer uma revisão na história, uma reflexão. Se a gente for pensar lá na época das cruzadas, das batalhas onde as vítimas guerreavam, né, combatiam com arco e flechas, com espadas. Como que era feito o controle de hemorragia nessa época? Se a gente for pensar historicamente e o que a gente vê um pouco em Hollywood, né, nos filmes, que conta um pouco da história. A pessoa tomava uma flechada e aí ela era socorrida, chegava alguém lá do grupo e pegava um ferro e introduzia dentro do ferimento aquele ferro aquecido para fazer o quê? Uma cauterização, certo? Ou muitas vezes até mesmo uma amputação e a cauterização do membro. Para quê? Para arrancar, porque se não arrancasse aquele membro afetado, iria infeccionar, necrosar e a pessoa ia morrer por infecção. Eu acho que eles nem sabiam o que era uma infecção nessa época, mas eles já previam que causava um grande mal devido à alta incidência de acontecer. Então eles usavam esse mecanismo para tentar salvar a vítima, muitas vezes ineficiente, às vezes eficiente, tá? Não tem nenhum relato para falar quanto de era bom, quanto era ruim, mas a gente sabe que isso evoluiu. Alguns anos mais para frente, se a gente for pensar lá na parte da Guerra de Napoleão, aonde já tinha arma de fogo, né, com pólvora, chumbo, armas, né, tinham mecanismos também, canhões, né, quando aquela bala de canhão vinha, pegava na perna,
arrancava a perna, amputava, arrancava um membro, fazia grandes ferimentos. Também já se pensava no controle de hemorragia, onde já pensava em introduzir dispositivos, a compressão direta no local, um torniquete improvisado com um pedaço de pano, amarrando um pano por cima do local. Talvez nem seria um torniquete, mas seria um curativo compressivo, porque através da pressão faria um controle desse sangramento. E também depois, mais para frente, nas guerras militares, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnã, todos esses conflitos já com armamentos pesados, com armas automáticas, semiautomáticas, metralhadoras, bombas, granadas, né? Minas terrestres. Então a pessoa passava lá correndo, pesou na bomba, explodiu, amputou, traçalhou a perna, né? Como que eu vou fazer aquele controle de hemorragia? A gente vê em muitos filmes aplicando a morfina, aplicando o torniquete já no membro inferior do paciente, ou até mesmo amarrando, né, com um pano, com um tecido, com um cinto, algum dispositivo para controlar aquela hemorragia. Nesse momento que a gente fala que a medicina avançou muito, a ciência médica avançou muito, foi nos períodos de guerra. Por quê? Eram situações de emergência, ou fazia ou a vítima morria. Então acabava se testando várias técnicas, vários mecanismos. Se desse certo, ok. Se a vítima morresse, ela já ia morrer de qualquer forma, né? Pode parecer frio isso, mas algumas vezes a gente tem que pensar dessa forma, principalmente na emergência. Ou eu faço ou a vítima morre, tá? Claro que hoje, com o avanço, os protocolos, a questão ética, a gente não pode achar que tudo é igual no filme, tá? Vamos ter consciência disso. Mas na emergência é muito rápido e se a gente não agir rápido, a vítima evolui a óbito. Bom, e aí com esse avanço, a gente então teve desenvolvimento de torniquete, reposição volêmica, punção venosa, reposição massiva, né? Administração de analgesia no trauma com uma morfina, entre outros avanços, né? Outras medicações. E aí a gente vem pensar um pouco na hemorragia. A gente teve então as definições da hemorragia interna e externa. Claro que o nosso objetivo aqui é a hemorragia externa, mas a hemorragia interna, toda vítima de acidente, de queda, atropelamento, explosão, ela pode sofrer uma hemorragia interna, ok? Então eu tenho que ter em mente que ela pode estar tendo uma hemorragia interna e na maioria das vezes é imperceptível se eu só de olhar. Então eu tenho que ter o quê? Um olho clínico e sempre desconfiar. Por quê? Aquilo que eu não vejo não significa que não pode estar acontecendo. Significa que eu não estou vendo e está acontecendo silenciosamente. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa sofreu um acidente de moto, bateu a barriga contra o guidão da moto e tá lá bem, tá respondendo, consciente. De repente ela começa a sofrer uma alteração. Ela começa a ficar, responder de forma lenta, começa a pressão, você percebe através da ferição de sinais vitais, né? Verifica que a pressão está baixando, o pulso está ficando rápido, ela está apresentando desconforto respiratório. Então isso é um sinal de que a vítima está apresentando uma hemorragia, tá? A principal suspeita, um acidente, lembra que eu comentei, é a hemorragia. Então em cima disso a gente tem que sempre suspeitar. Se aquilo que a gente não vê, eu suspeito. E quando eu vejo, eu consigo ter certeza do que é. No caso da hemorragia externa, eu sei que é uma hemorragia porque eu estou vendo sangue e pelo volume de sangue que está sendo perdido. Às vezes eu olho e tem uma poça de sangue embaixo da cabeça da vítima, próximo ao ferimento da perna, próximo ao tornozelo, próximo ao braço. Eu vejo que está exposto o osso, né? Então, hemorragia interna eu não consigo visualizar com tanta facilidade. A hemorragia interna, ou melhor, a hemorragia interna eu não consigo visualizar, a hemorragia externa eu consigo visualizar com mais facilidade, ok? E aí eu consigo classificar e avaliar o que eu vou poder fazer, certo? Então, interna não visível, externa visível, ok? E aí eu tenho a evolução, então, dos métodos, dos procedimentos, né? E aí eu tenho que pensar, hoje, quais são os métodos que a gente tem para controle de hemorragia?
Então vamos pensar. Eu tenho um ferimento na região de extremidades, no caso dos membros, eu tenho ferimento no pescoço, eu tenho ferimento no quadril. Quais vão ser os tipos de dispositivo? Primeiro eu tenho que pensar, qual é o tipo de ferimento? É um corte? Foi uma facada? Foi um objeto perfuro-cortante? Foi, não sei, né? Várias coisas que podem ser improvisadas para utilizar para um corte ou uma perfuração. Uma chave de fenda, né? Então, esse é um tipo de mecanismo. Uma escoriação. A vítima sofreu um acidente de moto, estava em alta velocidade, foi ralando, né? E teve bastante escoriação. Essa vítima perde sangue? Sim, muito. A pele é altamente vascularizada. Pode pegar veias, artérias, microcapilares. Vai perder bastante sangue. Eu preciso fazer curativo. Muitas vezes, né? Para proteger aquela pele, lavar e controlar o local de sangramento, ok? Amputações através de arrancamento, né? Por exemplo, acidente de moto, acidente de carro, né? Prendeu, esmagamento, fraturas, principalmente fratura exposta, que vai ter o sinal, né, do sangramento, o osso vai romper a pele, vai fazer com que aquele sangue que rompeu a pele, cortou o músculo, às vezes pegando veia e artéria, saia para fora do tecido corporal. E também em situações de fraturas fechadas, eu posso ter um sangramento interno. Eu não vejo o sangue, mas eu vou ter, às vezes, um inchaço, um edema, um hematoma subcutâneo, né? E eu vou perceber que está tendo um sangramento ali, né? Então, vou ter uma síndrome compartimental. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, através desses tipos de ferimento, eu vou pensar como eu vou utilizar. Então vamos dar o exemplo, num ferimento, num corte simples, num corte linear, uma facada, uma faca pequena. Como eu vou fazer o controle? Se for um corte superficial, eu posso fazer uma compressão direta ou um curativo compressivo. Vou usar uma gaze, um pano e pressionar aquele local de 3, 5 até 10 minutos para eu controlar. O que eu não posso? Coloco, deixo 30 segundos e tiro. Coloco, deixo 30 segundos e tiro. Não. Colocou, segura apertado, deixa lá 3, 5, 10 minutos. A não ser que você colocou, está apertando e o sangue ainda continua vazando pelo lado, aí você está vendo que esse método não está sendo eficiente. Você precisa de um outro método. No caso aí a gente teria o quê? O curativo compressivo, que através de uma gaze e uma ferramenta, um exemplo, uma atadura, eu vou envolver com força, enrolando bem apertado para comprimir aquele local. Sempre, todo sangramento precisa de um objeto primário e um secundário para fazer pressão. No caso, eu posso usar um pano e apertar, ou eu posso colocar uma gaze e passar uma atadura em volta, tá? Para fazer pressão e controlar o sangramento. Mas vamos pensar, e se fosse uma perfuração com objeto, a chave de fenda que eu falei, que perfura e causa um buraco, uma perfuração, causa uma cavitação. Eu preciso introduzir dentro do ferimento para fazer um controle de hemorragia e preencher aquele local. Por exemplo, levei um tiro na barriga, tal furo, tal trajeto da bala. Se eu tampar só por cima, talvez o sangramento não controle. Se eu levei uma facada, por exemplo, aqui na região da barriga, região do tórax, e fez um buraco grande, vai adiantar eu só tampar por cima? Não, eu preciso preencher. Por exemplo, levei um ferimento aqui na região do pescoço, uma facada aqui. Tá jorrando sangue. Se eu colocar a mão por cima, eu não vou ter um controle eficiente. Eu preciso introduzir dentro, ok? Então eu tenho que pensar: esse ferimento é superficial, esse ferimento ele é profundo, eu preciso introduzir gás lá dentro, eu preciso introduzir o pano e fazer pressão para acelerar esse processo de coagulação. Ou se for uma fratura de extremidade, exemplo, uma amputação, sofreu um acidente de moto, perdeu a perna, está jorrando sangue, ou uma mão explodiu num artefato ou no rojão, como a gente viu direto, ver vídeo na internet, né, as criançadas aprontando, e aí está jorrando sangue, perdeu o membro, eu preciso aplicar o quê? O torniquete. Então aí a gente vai fazer o quê? Aplicar o torniquete nas extremidades. Sempre lembrar, extremidade
tem articulação. Nunca colocar o torniquete em cima da articulação, ou antes ou depois. De preferência, o mais próximo da articulação proximal, tá? E é recomendado que eu tenha 2 torniquetes. Outra coisa, uma vez aplicado o torniquete, até 2 horas eu não preciso retirar nem ficar mexendo, ok? Hoje gera-se muita dúvida sobre isso. Mas não usa mais. Não, usa sim. Não usa no nosso meio civil. Tanto que você não, hoje voltou a se falar. Mas antigamente, ou melhor, algum tempo atrás, tinha deixado de se usar. Por quê? A violência tinha diminuído, a agressividade dos acidentes era menor, devido aos recursos de segurança, cinto de segurança, airbag. Então, por conta disso, não tinha tanta necessidade. Porém, com os avanços então e as evidências científicas, esses equipamentos venham voltando e ganhando força para que a gente utilize. E é comprovada a sua eficiência e é muito importante, ok? Então a gente falou da definição, da história, da evolução, né, desses mecanismos e dos tipos de dispositivo. Então eu posso usar uma atadura com uma gaze, eu posso usar um pano limpo, eu posso usar uma bandagem israelense, eu posso usar uma bandagem elástica que vai fazer uma força, ó, ela cada vez aperta mais, ou até mesmo o torniquete. O torniquete eu tenho o CAT, que seria esse dispositivo aqui. Eu tenho o SEM, que é o dispositivo com catraca. Também existe, pessoal, torniquete juncional. Por exemplo, se eu tenho uma amputação aqui, ó, do meu braço inteiro, aonde eu vou pôr o torniquete? Não tem como. Tem um que chama torniquete juncional, que ele, no caso, ele vai passar, vou pôr um pano aqui ou uma compressa de chumaço, uma gaze grande, e vou colocar o torniquete pressionando de fora para dentro para comprimir a artéria, né, próximo do local, ok? Também existe as gases hemostáticas, tá? Que é o quê? O que é a gase hemostática? É uma gase com uma substância hemostática que tem uma capacidade de acelerar o processo de coagulação para grandes ferimentos, perfurações, né? Principalmente aquilo que a gente falou, uma perfuração profunda, um tiro, local que tem uma cavitação, um buraco, ok? Então esse foi o vídeo sobre controle de hemorragia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.